Quem conhece a obra do grande escritor e pensador inglês Gilbert Keith Chesterton sabe a importância que ele atribui aos contos de fada. Creio que uma pequena citação de uma de suas obras-primas no âmbito de seus ensaios, o livro Ortodoxia, de 1908, é suficiente para confirmar minha afirmação. Então eu cito: minha primeira e última filosofia, aquela na qual acredito com certeza absoluta, eu a aprendi na creche. Geralmente, a aprendi de uma babá, isto é, daquela solene sacerdotisa ao mesmo tempo da democracia e da tradição, indicada pelos astros. Aquilo em que eu mais acreditava naquela época, aquilo em que eu mais acredito atualmente, são coisas que chamamos contos de fada. Eles me parecem inteiramente razoáveis, não são fantasias. O que pretendemos fazer nesse vídeo é justamente mostrar quão filosóficos são os contos de fada para Chesterton, refletindo sobre uma de suas intuições sobre o conto A Bela e a Fera, talvez um dos contos de fada mais pungentes de todos os tempos, que, depois de deixar a tradição oral e os livros, recebeu diversas versões teatrais, televisivas e cinematográficas. Então, faremos inicialmente uma divagação histórica e cultural sobre esse conto. A Bela e a Fera é um conto de fadas folclórico que foi colocado em livro pela primeira vez no século XVIII pela escritora francesa Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. 15 anos depois, outra francesa recontaria a história de um modo mais sintético, e quase no final do século seguinte, em 1889, a história seria vertida para o inglês pelo escocês Andrew Lang, que publicou várias coletâneas de contos de fada. A Bela e a Fera teria sido inspirada por uma narrativa mitológica antiga, a de Cupido e Psique, colocada em livro pelo escritor latino Lúcio Apuleio no século II DC. O livro se chamava Metamorfoses, mas passou a ser conhecido como O Asno de Ouro, devido a uma referência que a ele fez Santo Agostinho, dando-lhe esse título. Foi assim que ele passou a história. O mito é grego e mais antigo do que a versão de Apuleio, datando do século IV a.C. A história de Cupido e Psique inspirou muitos artistas plásticos durante o classicismo, no século XVIII, e o romantismo, no século XIX, e são essas as imagens que nós mostramos para vocês. Vale a pena ainda esclarecer 2 pontos. Primeiro, ao valorizar os contos de fada, Chesterton também valoriza a recepção que as crianças têm desses contos. O escritor concebe a criança como um ser humano que é, em sua essência, superior ao adulto, pela inocência, pela capacidade de crer numa realidade sobrenatural, pela imaginação e por muitos outros atributos que a criança tem e que vai perdendo à medida em que cresce. 2. Segundo ponto. As babás, entendidas como sacerdotisas da tradição, evidentemente são as babás do passado, né, do século XIX, da primeira metade do século XX, que chegavam às cidades provenientes de um mundo rural que ainda levava a sério o mistério do mundo, ao qual contemplava com espanto e admiração, e para quem os contos de fada eram uma verdadeira mitologia. Não podemos deixar de mostrar aqui 3 ilustrações feitas para A Bela e a Fera. São ilustrações que captam muito bem o espírito do texto no que ele tem de assombroso. Sobre o assombro, cito Chesterton mais uma vez, abre aspas, exatamente como todos nós gostamos de histórias de amor porque nelas há um instinto sexual,
Todos nós gostamos de contos assombrosos porque eles tocam o ponto nevrálgico do antigo instinto do assombro. Fecha aspas. O assombro, o espanto diante do mundo, é o que dá início ao filosofar, tanto para Platão quanto para Aristóteles. Então, quando Chesterton fala em assombro, ele tem em mente que esse ponto nevrálgico do antigo instinto do assombro é importantíssimo para a espécie humana, justamente por sua relação com a origem da filosofia. O conto chegou ao cinema em 1946, dirigido por um artista, digamos assim, multimídia, chamado Jean Cocteau, que foi poeta, ensaísta, dramaturgo, diretor e ator. Cocteau esteve ligado aos movimentos dadaísta e surrealista. Sua imagem da fera veio de um homem que sofria de hipertricosia, ou seja, de um excesso de crescimento dos pelos. O espanhol Pedro Gonçalves, que no século XVI se tornou conhecido na França por sua doença. Gonçalves ganhou as graças do rei da França e recebeu em casamento uma bela donzela, num daqueles casos em que a vida imita a arte. Vocês veem aí um cartaz do filme, um retrato de Pedro Gonçalves e uma foto extraída do filme de Cocteau, que está disponível no YouTube, legendado em português. Vale também mencionar que esse filme foi feito em 1946, ou seja, pouco depois de terminada a Segunda Guerra Mundial. E numa Europa destruída, né, pelos horrores da guerra, o Cocteau pega uma fábula pedindo logo no começo do filme que todos os vejam com os olhos de criança, que todos se rejuvenesçam interiormente para assistir ao filme. Se a Bela e a Fera provém de um mito grego, é uma espécie de metamorfose desse mito. O conto de fadas também se metamorfoseia e gera novas narrativas, como, por exemplo, a de King Kong, um gigantesco gorila criado pelo cineasta norte-americano Merian C. Cooper, que, juntamente com o escritor inglês Edgar Wallace, escreveu o roteiro do primeiro filme sobre esse monstro, que estreou em 1933. O filme teve remakes notáveis, como o de 1976, em que o Kong, em vez de escalar o Empire State Building, escala as torres gêmeas do World Trade Center, bem antes do atentado terrorista que as destruiu. E outro remake digno de nota é o de 2005, do qual mostraremos uma sequência, uma cena com efeitos especiais extremamente realistas. Aproveito para mencionar que as duas belas, né, de 76 e de 2005, foram respectivamente a Jessica Lange e a Naomi Watts. Voltando a Chesterton e a sua compreensão dos contos de fada, vamos citar agora um trecho de ortodoxia que chega a desafiar nossa capacidade de interpretação. Abre aspas. No conto de fadas, há uma felicidade incompreensível
que se apoia numa condição incompreensível. Abre-se uma caixa e todos os males saem voando. Esquece-se uma palavra e cidades são destruídas. Acende-se uma lâmpada e o amor voa embora. Colhe-se uma flor e vidas humanas são perdidas. Come-se uma maçã e a esperança de Deus desaparece. Note que essa última frase não se refere a um conto de fadas, mas ao Gênese, a Adão e Eva, um mito no sentido forte da palavra, isto é, uma narrativa que revela uma realidade que transcende a razão humana. Ora, ao justapor o mito bíblico aos contos de fadas, Chesterton postula que a nossa vida, assim como os contos de fada, se apoia numa condição incompreensível e, portanto, que os contos de fada tratam efetivamente da nossa realidade de um modo tão profundo quanto o de todos os mitos, inclusive o mito do Gênesis. Bom, é assim que a gente vai chegando, né, à chave hermenêutica, isso é, a chave interpretativa que o Chesterton usa para os contos de fada. Veja aqui, então, um outro parágrafo de ortodoxia, em que nós vamos ver que ele extrai dos contos de fada lições que vão de lições éticas a lições metafísicas, existenciais. Então vamos lá, abre aspas. Há a lição de Cinderela, que é a mesma do Magnificat, né? Exaltavit humiles, ou seja, que os humildes devem ser exaltados. Há a grande lição de A Bela e a Fera, dizendo que uma criatura precisa ser amada antes de ser amável. Há a terrível alegoria de A Bela Adormecida, dizendo como a criatura humana foi abençoada com todos os seus dons recebidos ao nascer e, no entanto, amaldiçoada com a morte, e como a morte pode ser suavizada em sono. Esta ilustração de Mercer Meyer para A Bela e a Fera, na minha opinião, ilustra o espírito do conto, bem como a seguinte afirmação que Chesterton faz sobre ele. Abre aspas. A Bela e a Fera trata de uma ideia muito profunda, a de que o amor gera a beleza. Fecha aspas. A profundidade dessa ideia pode ser entrevista por sua relação com a metafísica de São Tomás, em que o belo, o bom e o verdadeiro se equivalem e compõem, pela graça do amor, a noção mais próxima que nós podemos ter de Deus neste mundo. Há, portanto, uma lição metafísica em A Bela e a Fera, mas não nos esqueçamos de modo algum de sua lição existencial. Não precisamos pensar que o amor gera o belo em termos metafísicos e absolutos. Podemos lembrar que, para nós mesmos, o que desvenda a beleza da pessoa amada é justamente o amor que por ela sentimos, o que também é um profundo mergulho em nossa psicologia. Termino fazendo um brinde ao grande Chesterton, que também gostava muito de uma cervejinha. Saúde para todos. E não esqueça, se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho para saber das novidades.